Hoje, vamos fazer uma viagem fascinante, não para um lugar distante, mas para dentro de histórias que muitos de nós conhecemos, mas talvez nunca tenhamos realmente compreendido. E se eu dissesse que as respostas para muitas das nossas ansiedades modernas, dos nossos dilemas profissionais e até dos nossos desafios de relacionamento não estão em um livro de autoajuda recém-lançado, mas em contos de mais de 2000 anos? Isso mesmo, estamos falando das parábolas. Mas, espere um pouco. Antes que você pense que esta é uma aula de religião, quero que você abra a sua mente. Vamos olhar para essas narrativas não apenas como textos sagrados, mas como obras-primas da psicologia humana, cheias de sabedoria prática e atemporal. Elas são como mapas antigos que, quando decifrados corretamente, nos mostram o caminho para navegar pelas complexidades da vida em pleno século XXI. Pense comigo. Vivemos em uma era de sobrecarga de informação. Somos bombardeados por conselhos, hacks de produtividade, guias de felicidade. E ainda assim, muitos de nós se sentem mais perdidos do que nunca. O que as parábolas oferecem é o oposto disso. Simplicidade profunda. Elas condensam verdades universais em histórias curtas e memoráveis. Elas não nos dão uma lista de 10 passos para o sucesso, mas nos convidam a refletir, a questionar e a encontrar as respostas dentro de nós mesmos. Vamos pegar uma das mais famosas, a parábola do bom samaritano. A maioria conhece a história. Um homem é assaltado e deixado para morrer. Um sacerdote e um levita, figuras importantes da sociedade, passam e o ignoram. Então, um samaritano, alguém de um grupo desprezado na época, cuida do homem ferido e paga por sua recuperação. A lição óbvia é: ajude o próximo. Mas vamos mais fundo. A parábola nos desafia a questionar: quem é o meu próximo? A resposta implícita é radical. Seu próximo não é apenas quem é do seu grupo, da sua cultura ou quem pensa como você. Seu próximo é qualquer um que precise da sua ajuda, especialmente aqueles que a sociedade te ensinou a ignorar ou até mesmo a desprezar. Agora, traga isso para 2024. Pense nas bolhas sociais em que vivemos, nas polarizações políticas, nos preconceitos que temos contra quem é diferente. A parábola nos pergunta: você está disposto a atravessar a rua para ajudar alguém que você foi condicionado a ver como o outro? É uma lição poderosa sobre empatia e sobre quebrar barreiras sociais que continua incrivelmente relevante. Outro exemplo fantástico é a parábola do filho pródigo, ou como alguns preferem chamar, a parábola do pai misericordioso. Temos um filho mais novo que pega sua herança, vai embora e gasta tudo de forma imprudente. Desesperado, ele decide voltar para casa, esperando ser tratado como um servo. Mas seu pai o vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça e faz uma festa. Esta história é um tesouro de insights psicológicos. Ela fala sobre erro e arrependimento, mas, mais profundamente, fala sobre perdão incondicional e sobre o significado de lar. Quantas vezes carregamos a culpa por erros passados, achando que não merecemos uma segunda chance? O filho pródigo representa essa parte de nós que se sente perdida e indigna. O pai representa a graça, o perdão, seja de uma força maior, de alguém que amamos, ou, o mais difícil de todos, o perdão que precisamos dar a nós mesmos. E tem o irmão mais velho, ele que trabalhou duro e ficou furioso com a festa para o irmão irresponsável. Ele é a representação da nossa justiça própria, do nosso ressentimento. Ele representa aquela parte de nós que mede o valor e o amor com base no mérito e no desempenho. A parábola nos desafia a refletir. Em qual personagem você se vê mais? No filho que errou e busca redenção? No irmão que se sente injustiçado e preso às regras? Ou no pai, que oferece amor sem calcular? A resposta pode revelar muito sobre como lidamos com nossos próprios erros e os erros dos outros. Agora,
Vamos falar sobre a parábola do semeador. Um agricultor sai para semear e as sementes caem em 4 tipos de solo. No caminho onde os pássaros comem, em solo rochoso onde brotam rápido, mas morrem por falta de raiz, entre espinhos onde são sufocadas, e em terra boa onde dão frutos. A semente é a mesma em todos os casos. O que muda é o solo. Essa é uma metáfora brilhante para o nosso desenvolvimento pessoal e aprendizado. A semente pode ser uma nova ideia, uma oportunidade, um conselho valioso, um insight que você tem. O solo é a nossa mentalidade, a nossa receptividade. Você está com a mente fechada como um caminho batido, onde nenhuma nova ideia consegue penetrar? Ou talvez você seja como o solo rochoso, se entusiasmando com tudo, mas desistindo ao primeiro obstáculo? Ou quem sabe você está no meio dos espinhos, as preocupações do dia a dia, a ansiedade, as distrações que sufocam seu crescimento e seus projetos? A parábola nos incentiva a cultivar o nosso solo. Significa criar um ambiente mental fértil. Significa estar aberto a novas ideias, desenvolver resiliência para superar os desafios, as raízes profundas, e aprender a gerenciar as distrações e preocupações, limpar os espinhos. Não se trata de esperar pela semente perfeita, mas de preparar a sua mente para que qualquer boa semente possa florescer. É uma lição fundamental sobre mindset e responsabilidade pessoal. Um ponto crucial que precisamos considerar é como nossos preconceitos modernos afetam a leitura dessas histórias. Tendemos a interpretá-las através das lentes do individualismo, do capitalismo, da nossa cultura atual. Por exemplo, a parábola dos talentos, onde servos recebem dinheiro do mestre para administrar. Muitas vezes a lemos como uma lição sobre investir dinheiro e obter retorno financeiro. Mas e se talentos não for sobre dinheiro, mas sobre nossas habilidades, dons e paixões? Nessa perspectiva, a parábola questiona: o que você está fazendo com os dons que recebeu? Você os está enterrando por medo de falhar, como o servo que escondeu seu talento? Ou você está usando-os, arriscando, multiplicando-os para criar valor no mundo e para os outros? O mestre na história não fica bravo pela perda financeira, mas pela inatividade, pela paralisia causada pelo medo. É um chamado poderoso para sairmos da nossa zona de conforto e colocarmos nossas paixões em ação, independentemente do resultado. A beleza dessas histórias é que elas funcionam em múltiplos níveis. Elas são simples o suficiente para uma criança entender a moral básica, mas complexas o suficiente para um filósofo passar a vida inteira refletindo sobre seus significados. Elas nos convidam a um diálogo interno. Cada vez que você lê uma parábola, em diferentes fases da sua vida, ela pode te dizer algo novo, porque você mudou. Elas nos ensinam sobre a importância da perspectiva. Nos ensinam a ter compaixão, não apenas pelos outros, mas por nós mesmos. Nos mostram o perigo do julgamento precipitado, do orgulho e do medo. E, acima de tudo, elas nos lembram que a sabedoria mais duradoura muitas vezes vem na forma mais simples. Uma boa história. Então, meu desafio para você hoje é este. Pegue uma dessas parábolas, ou qualquer outra que você conheça, e sente-se com ela por um tempo. Desligue as notificações, esqueça as interpretações prontas que você já ouviu. Apenas leia a história e pergunte a si mesmo: onde eu me vejo nesta narrativa? Qual personagem reflete um aspecto da minha personalidade ou da minha situation atual? Que desconforto ou que insight essa história me traz? Você pode se surpreender com o que vai descobrir. Essas histórias antigas são espelhos. Elas têm o poder de refletir de volta para nós as verdades que precisamos ouvir no exato momento em que precisamos ouvi-las. Elas são um convite atemporal à autoanálise e à transformation. Espero que essa nossa conversa tenha despertado sua curiosidade para redescobrir esses tesouros escondidos. A sabedoria para uma vida mais plena e consciente pode estar mais perto do que imaginamos.
Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se você gostou deste tipo de conteúdo e quer que a gente explore outras parábolas e seus significados ocultos, deixe um comentário aqui embaixo me dizendo qual história você gostaria de ver no canal. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!